Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais belas e emocionantes dos evangelhos, o encontro de Jesus ressuscitado com dois discípulos no caminho de Emaús. Imagine a cena: dois seguidores de Jesus caminhando cabisbaixos por uma estrada poeirenta, completamente desiludidos após presenciarem a crucificação do seu mestre. Eles haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus, acreditando que ele seria o libertador de Israel. Mas agora, tudo parecia perdido. Então, algo extraordinário acontece. Um estranho se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas esse não é um estranho qualquer. Essa história vai te mostrar como Jesus transforma nossa tristeza em alegria, como ele se revela nos momentos mais inesperados e como as Escrituras ganham vida quando compreendemos seu verdadeiro significado. Então, fica comigo até o final, porque essa narrativa vai tocar profundamente seu coração. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like se essa mensagem abençoar sua vida. Era o primeiro dia da semana, o terceiro dia após a crucificação de Jesus. Dois discípulos caminhavam pela estrada poeirenta que levava de Jerusalém a Emaús, uma pequena aldeia situada a cerca de 11 quilômetros da Cidade Santa. Seus rostos estavam marcados pela tristeza e decepção, seus ombros curvados pelo peso da desilusão. Um deles chamava-se Cleopas. O nome do outro não nos foi revelado pelas Escrituras, como se representasse cada um de nós em nossa própria jornada de fé. Enquanto caminhavam sob o sol daquela tarde, conversavam intensamente sobre os acontecimentos extraordinários e perturbadores dos últimos dias. Suas vozes carregavam o tom melancólico de quem havia perdido não apenas um mestre querido, mas todas as esperanças depositadas nele. Discutiam cada detalhe: a traição de Judas, o julgamento injusto, a brutalidade da crucificação e aquele grito final de Jesus na cruz que ainda ecoava em seus corações. Eles haviam acreditado que Jesus era o Messias prometido, aquele que redimiria Israel do jugo romano e restauraria a glória do reino de Davi. Mas agora, com seu líder morto e sepultado, todos aqueles sonhos pareciam ter sido enterrados com ele. A esperança havia se transformado em cinzas, e eles voltavam para casa derrotados, tentando reconstruir suas vidas após o que consideravam o maior desastre de suas existências. De repente, enquanto debatiam fervorosamente, um estranho aproximou-se deles. Apareceu como que do nada, juntando-se à caminhada com passos firmes e serenos. Havia algo peculiar naquele encontro. Embora fosse Jesus ressuscitado, os olhos dos dois discípulos estavam impedidos de reconhecê-lo. Era como se um véu espiritual cobrisse sua percepção, permitindo-lhes ver apenas um viajante comum. O estranho, com genuína curiosidade, perguntou-lhes sobre o que conversavam com tanta intensidade enquanto caminhavam. Por que aqueles rostos tão sombrios? Sobre o que debatiam com tal veemência? A pergunta fez com que parassem abruptamente. Cleopas, virando-se para o desconhecido com uma expressão de incredulidade e quase indignação, respondeu: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Sua voz carregava o espanto de quem não conseguia compreender como alguém poderia estar alheio aos eventos que haviam abalado toda a cidade. Que coisas? Indagou o estranho, convidando-os a desabafar. E então, como quem finalmente encontra alguém disposto a ouvir, começaram a narrar toda a história. Falaram sobre Jesus de Nazaré, descrevendo-o como um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Contaram como os principais sacerdotes e líderes haviam conspirado contra ele, como o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Suas vozes tremiam ao relembrar a cena horrível do Gólgota. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, disseram, e nessas palavras havia todo o peso da esperança destruída. Explicaram que já era o terceiro dia desde que aquelas coisas aconteceram e mencionaram algo ainda mais desconcertante. Algumas mulheres do grupo haviam ido ao sepulcro ao amanhecer e não encontraram o corpo de Jesus.
Voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que afirmavam que ele estava vivo. Outros discípulos foram verificar e confirmaram que o túmulo estava vazio, mas a Jesus ninguém havia visto. Suas vozes revelavam confusão. Queriam acreditar, mas o medo de alimentar falsas esperanças os paralisava. O desconhecido ouviu tudo pacientemente. Então, com uma autoridade serena, mas inconfundível, começou a falar. Sua voz tinha um tom de repreensão gentil. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então começou uma das mais extraordinárias aulas de teologia já ministradas. Começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, o estranho expôs-lhes sistematicamente tudo o que nas Escrituras se referia ao Messias. Falou sobre o sacrifício de Isaque, mostrando como Deus proveu o cordeiro substituto. Explicou sobre a Páscoa no Egito e o cordeiro sem defeito cujo sangue salvou os primogênitos de Israel. Percorreu as profecias de Isaías sobre o servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mostrou-lhes como os salmos prediziam que não abandonariam a alma do Messias no inferno, nem permitiriam que seu santo visse corrupção. Conectou profecia após profecia, revelando o plano divino de redenção que sempre estivera ali, nas páginas sagradas que eles conheciam desde a infância, mas que nunca haviam compreendido completamente. A cruz não era um acidente, a morte não era uma derrota. Tudo fazia parte de um plano glorioso traçado desde a fundação do mundo. Os quilômetros foram passando enquanto aquele estranho falava. O sol começava a declinar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. Sem perceberem, os dois discípulos haviam se transformado completamente durante aquela caminhada. A tristeza começara a dar lugar a algo diferente, uma sensação estranha e maravilhosa que fazia seus corações arderem dentro deles. As Escrituras ganhavam vida nova diante de seus olhos. Tudo começava a fazer sentido. A crucificação não era o fim, mas parte essencial do plano divino. A fraqueza aparente era, na verdade, o maior ato de poder. A morte era o caminho para a vida. Cada palavra daquele estranho acendia uma chama de esperança em seus peitos. Era como se vendas estivessem sendo removidas de seus olhos espirituais. O que parecia tragédia revelava-se como triunfo. O que consideravam derrota mostrava-se como vitória. Finalmente chegaram a Emaús. O sol estava se pondo e o estranho deu a impressão de que seguiria adiante. Mas os dois discípulos não podiam deixá-lo ir. Havia algo naquele homem, em suas palavras, em sua presença, que os cativava profundamente. Insistiram com ele, quase suplicando: "Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina." Havia urgência em seu convite, um desejo irresistível de prolongar aquela companhia que havia transformado sua jornada de luto em algo completamente diferente. O estranho aceitou. Entraram juntos na casa e prepararam uma refeição simples. O ambiente era humilde, a comida era modesta, mas havia algo sagrado naquele momento. A atmosfera estava carregada de expectativa, embora eles não soubessem exatamente do que. Quando se assentaram à mesa, aconteceu algo inesperado. O convidado assumiu o papel de anfitrião. Com naturalidade e autoridade, tomou o pão em suas mãos, ergueu os olhos aos céus e abençoou aquele pão com palavras de gratidão ao Pai. Então, com movimentos familiares e cheios de significado, partiu o pão e começou a distribuir-lhes. Naquele gesto, tão familiar, tão característico, realizado daquela maneira particular que haviam visto tantas vezes antes, os olhos deles foram abertos. Num instante de clareza cristalina, num lampejo de reconhecimento que atravessou suas almas como um raio, souberam: era Jesus.
O mesmo Jesus que haviam seguido pelas estradas da Galiléia, o mesmo que haviam visto multiplicar pães para alimentar multidões, o mesmo que haviam visto morrer na cruz 3 dias antes, mas agora estava ali, vivo, glorificado, real, tangível. Seus olhos se arregalaram, suas bocas se abriram em espanto incrédulo, mas no exato momento do reconhecimento, no instante em que seus nomes estavam prestes a escapar de seus lábios, ele desapareceu da vista deles, simplesmente deixou de estar ali. O lugar à mesa estava vazio. Ficaram ali atônitos, olhando para o lugar vazio onde ele estivera sentado segundos antes. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelas batidas aceleradas de seus corações. Então, lentamente, voltaram-se um para o outro com os olhos brilhando de lágrimas e alegria. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Exclamaram. Tudo fazia sentido agora. Aquele calor inexplicável que haviam sentido durante a caminhada, aquela sensação de que algo extraordinário estava acontecendo, o modo como as Escrituras ganhavam vida e luz, a paz que começara a substituir o desespero, tudo isso tinha uma explicação. Era Jesus. Sempre foi Jesus. Ele estivera com eles o tempo todo, caminhara quilômetros ao lado deles, ouvira pacientemente suas dores, corrigira gentilmente seus equívocos, ensinara profundamente suas mentes, aquecera ternamente seus corações. Não podiam mais ficar parados. Embora fosse noite e estivessem cansados da jornada do dia, embora a escuridão tornasse perigosa a estrada, embora seus corpos clamassem por descanso, levantaram-se imediatamente. Pegaram suas coisas com mãos trêmulas de emoção e começaram a percorrer os mesmos 11 quilômetros de volta a Jerusalém. Mas agora tudo era diferente. Seus passos eram leves apesar do cansaço, seus corações transbordavam de alegria apesar da noite. A escuridão do caminho não os assustava, carregavam dentro de si uma luz que nenhuma sombra poderia apagar. Cada passo era uma celebração, cada respiração era uma oração de gratidão. Jesus estava vivo, verdadeiramente vivo. Eles o haviam visto, haviam caminhado com ele, haviam comido com ele. A morte não o reteve, o túmulo não pôde segurá-lo. Ele venceu. Quando finalmente chegaram a Jerusalém, ofegantes e exultantes, encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros discípulos num ambiente de expectativa e agitação. Antes mesmo que pudessem contar sua história, antes que as palavras saíssem de suas bocas, foram recebidos com uma exclamação jubilosa. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Seus rostos se iluminaram ainda mais. Não eram os únicos. Jesus havia aparecido também a Pedro. A ressurreição era confirmada por múltiplas testemunhas. Então, com vozes entrecortadas pela emoção, narraram detalhadamente o que lhes acontecera no caminho. Contaram sobre o estranho que se aproximou, sobre a extraordinária explicação das Escrituras, sobre os corações ardentes, sobre o convite para que ficassem com eles e, finalmente, sobre o momento glorioso em que o reconheceram ao partir o pão. A sala encheu-se de alegria, louvor e lágrimas de felicidade. O que parecia ser o fim era apenas o começo. O que consideravam derrota era a maior vitória de todos os tempos. Jesus estava vivo e nada jamais seria o mesmo. Se esse vídeo abençoou sua vida, não guarda só para você. Compartilha com aquela pessoa que está precisando de uma palavra de esperança hoje, que está desanimada, que perdeu as esperanças, que não consegue enxergar Jesus caminhando ao seu lado. Dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos.